Oi pessoal, bom dia gente. Para quem não me conhece, eu me chamo Carlos, sou estudante universitário e para quem já me conhece, né, pode estar estranhando esse cenário aqui, né, onde eu estou aqui, que aqui onde eu estou, né, não é a minha casa onde eu costumo gravar os vídeos. Lá em Guarulhos, aqui, eu estou aqui agora em Botucatu. Na Unesp, na moradia da Unesp de Botucatu, né? Como eu disse no último vídeo que eu gravei, eu falei que ia estar vindo aqui, né, para a moradia, porque as aulas iam começar. Mas infelizmente eu vou ter que voltar para casa, né, porque os casos de Covid estão aumentando de novo, né? E essa maneira aqui que eu encontrei, né, para estar gravando, continuar gravando os vídeos, né, pessoal? Então, gente, hoje eu queria falar com vocês aqui rapidinho sobre o John Locke, né, que foi um filósofo inglês muito importante aí para a organização política, né, e as coisas que aconteceram, a organização, né, social que a gente conhece, e aproveitando isso, né, abordar uns assuntos importantes como a questão da república, da democracia, né, que estão tudo ligado aos pensamentos, né, e estão ligados, né, a um pouco, né, desse pensamento do John Locke. Então, para quem não sabe, pessoal, John Locke foi um filósofo inglês que nasceu no século XVII, né, lá para 1600 e pouco. E ele tem vários trabalhos, né, importantes, e um dos mais importantes trabalhos dele é o que foi chamado aqui, né, eu peguei uma colinha aqui, pessoal, para não esquecer, né, de Tratado sobre o Governo Civil, que foi publicado em 1690. E nesses trabalhos, nesse artigo, o John Locke, né, só contextualizando, em 1600 e pouco, em muitos países da Europa, inclusive na Inglaterra, onde ele vivia, os sistemas políticos eram monarquia, né? Tinha um rei que governava, né? Que tinha plenos poderes, e alguns países tinham parlamento, né? E, se eu não me engano, na Inglaterra já tinha parlamento, só que o poder era muito centralizado no rei. O rei tinha muitos poderes, né? Em vários países da Europa, os Estados Unidos eram uma colônia ainda da Inglaterra, né? E então, nesse momento onde esse sistema político vigorava, o John Locke veio com uma proposta diferente nesse trabalho que ele publicou. Ele dizia que os sistemas políticos deviam ter ao menos três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, né? Mais ou menos como a gente conhece hoje. Para que, né, o povo entregasse o poder a governantes, né, que garantisse todas as todos os direitos que ele chama de fundamentais do ser humano, que é a vida, a liberdade e a propriedade. Né? Segundo Locke, o homem tinha direito, né, por natureza, a todos esses direitos, né, inegociáveis esses direitos. Então, nesse tratado, John Locke ele dizia que através de um mecanismo chamado contrato social, os indivíduos, né, estariam, como que eu disse, formando, né, acordos oficiais, né, documentos oficiais, onde o povo estaria entregando o controle, né, da sociedade, né, a criação de leis, né, que rege o país, a governança, né, dos militares, né, e a organização da cidade. O povo estaria entregando isso a representantes, né, desses três poderes,
né? Então seria um poder equilibrado, né? Não mais ali na figura do rei. E claro, foi muito contestado na época, e as suas ideias começaram a circular na Europa, começaram a se fortalecer nos anos, né? Nas academias, na ciência, né? Nos setores políticos e vários setores sociais. Isso começou a pegar na sociedade, sabe? Começou a fortalecer movimentos de separatista, de independência, movimentos que estavam muito satisfeitos com a desigualdade, né, com o abuso de poder dos monárquicas, o luxo, né, da nobreza. E essas ideias começaram a pegar, começaram a dar força e foram a base para várias revoluções que nós tivemos mais para frente. Uma delas foi a própria Revolução Gloriosa que aconteceu na Inglaterra, onde a população como fala, diminuiu consideravelmente o poder do rei, praticamente derrubou, né, o poder monárquico, angariando, né, o poder e a organização política ao parlamento, né, ao sistema parlamentar. Esse que existe na Inglaterra hoje, né, na Alemanha, onde nós escolhemos os representantes, eles vão até o parlamento, né, governam como se fossem deputados, e entre eles lá eles escolhem um primeiro-ministro que aí detém os poderes do executivo, né, como se fosse mesmo um presidente da república e governa, né. Então, né, e deu base para várias outras revoluções, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, né, e com todas essas, mais para frente, né, 100 anos depois, mais ou menos, 1700, 1800, final do século XIX, começaram a surgir, né, modelos políticos republicanos, né, como a gente vê nos Estados Unidos e no Brasil. A República Federativa, onde, né, existe o presidente, deputados, governadores, né? Então há essa separação de poder regional, que estaria, né, ligado, consequentemente, a um governo central, né, que aqui a gente chama de governo federal. Também o Supremo, né, que é o poder judiciário, o poder legislativo, que são os deputados. E, né, esse sistema foi se fortalecendo. E daí chegou, né, onde nós estamos hoje. E culminou o que a gente chama de democracia, onde o povo, né, tem poder para escolher os seus representantes. Então isso que o John Locke chamava de contrato social foi sendo aplicado e culminou o que a gente conhece hoje como voto direto, né? Democracia representativa. E a democracia, né, gente, eu acredito que é o estado mais avançado, né, de social, de político, organizacional, né, porque nela nós podemos participar, né, a gente vê aqui no Brasil como o ex-presidente Lula, que foi um operário mecânico que se tornou presidente, e só que tem problemas, né? Inclusive nos dias de hoje, a democracia no mundo todo está correndo risco, né, com grupos terroristas de extrema direita, pessoas, né, que querem usufruir, né, do Estado, que é tão importante, né, os mecanismos do Estado para que haja nessa distribuição de renda, né, como a gente conhece. Então, eu queria trazer essa discussão, né, essa importância de votar, né, de cobrar, sim, os representantes, né, de participar mais ativamente, né, no seu bairro, no nosso bairro, né, e com isso, né, a gente vai fortalecendo cada vez mais, né, e criando políticas públicas, né, como eu usufruo hoje. Como eu disse para vocês, eu sou estudante da Unesp,
eu estou aqui na moradia, né, que é da Unesp, e estou recebendo auxílios financeiros que são transferidos pelo Estado, sabe? Então toda essa conquista veio através da democracia, né? Então eu acho que a gente precisa bater nessa tecla, defender, né, governos democráticos, governo que conversa com as pessoas, né, gente, governos que cria políticas, né, efetivas, políticas públicas pujantes, né, de distribuição de renda, empregos, né, moradia e tantas outras coisas, né, pessoal? Então é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês. Qualquer coisa, né? Se vocês têm alguma coisa para falar sobre isso, comenta aqui, né, embaixo, que a gente vai estar discutindo sobre isso, porque eu sei que tem muito assunto sobre isso aí, né, gente? E se você gostou do vídeo, pessoal, deixa um like aí para mim, né? Para que outras pessoas também possam ter acesso a esse vídeo. Se você também, né, gostou do vídeo aí, gostou do que eu trouxe aí, se inscreve aqui no meu canal, porque depois eu vou estar postando cada vez mais assuntos sobre isso, né? Eu tenho essa preocupação de estar postando sobre isso. E é isso aí, pessoal. Obrigado.